bendizemos e glorificar o teu santo nome. E eu creio na vitória. Eu creio na vitória de cada irmão que aqui está, Senhor. Oh, meu Pai, usa teu servo que vai alimentar a nossa alma com a tua palavra. E assim nós cremos, Jesus. Amém. Cumprimento a cada um e a todos com a paz do Senhor, amém? Podeis assentar-se, meus queridos irmãos. Quero expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio e a oportunidade rica que Deus me concede de poder compartilhar convosco a palavra de Deus e já desejar a todos vocês um 2026 repleto das mais ricas bênçãos do nosso Deus Todo-Poderoso. E louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, desejando-lhe muita saúde, muito vigor, muita alegria e muita paz, como também ao nosso querido pastor José Wellington Costa Júnior, nosso presidente da CGADB, que Deus lhe dê também muita saúde, muito vigor e muita alegria. A toda a diretoria do Ministério do Belém, da Confradesp, da CGADB, minha alegria, meus irmãos, por poder, nesta oportunidade, compartilhar a palavra de Deus. E está cooperando ali o nosso querido setor 18 de Vila Espanhola, aonde nós estamos ali como auxiliar do nosso pastor, trabalhando para Jesus, e Deus tem feito grandes coisas em nosso meio, porque a obra é dele, a honra é dele e a glória é do Senhor Jesus Cristo. Mas aquele povo lhe ama muito, e a Vila Espanhola, ela em vez em quando chega pessoas de algumas partes do Brasil que vê o senhor narrar seu começo no livro que a CPAD lançou da sua biografia, e vão lá de curiosidade conhecer a Vila Espanhola. Foi lá onde tudo começou. Do dia eu estava lá no culto de domingo, quando eu olho, estava sentado lá o pastor Luiz César Mariano, nosso presidente do Conselho Fiscal, sentado lá. Aí eu olhei, rapaz, você está por aí? Convidei ele e disse que, olha, eu tinha curiosidade de conhecer a Vila Espanhola, que eu via tanto o nosso presidente falar. Então nós glorificamos a Deus, meus queridos irmãos, pela bondade do Senhor para conosco, e quero louvar a Deus pela vida da nossa deputada Marta Costa. Que Deus a abençoe, ela, nosso irmão Costinha, sua família e todos os demais servos do Senhor que aqui estão. Meus queridos, abra sua Bíblia comigo agora, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Assim está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, temos lido a tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite impactados pelo poder do teu Espírito, alimentados pela tua palavra. Leva todo pensamento cativo a Cristo e toda mente voltada para a sua palavra. Domina completamente este ambiente com a tua presença, em nome de Jesus, amém. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus,
nós estamos reunidos aqui esta noite, em nossa primeira reunião de obreiros do ano de 2026, para glorificar o Deus Todo-Poderoso. E temos muitos motivos para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para bendizer o seu santo nome, porque não há Deus como o nosso Deus. O nosso Deus é maior do que todos os deuses. O Deus que nós servimos é o Deus que chama todas as estrelas pelo seu nome e nenhuma vem a faltar. É o Deus que controla todo o universo. É o Deus que nunca perdeu o controle da história, porque o seu nome é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onisciente, o Deus Onipotente, o Deus Onipresente, o Deus imanente, o Deus transcendente, o Deus majestoso, o Deus glorioso, o Deus magnífico, o Deus santo, o Deus poderoso, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que anima, o Deus que protege, o Deus que orienta, o Deus que santifica, o Deus que regenera, o Deus que renova, o Deus que batiza, o Deus que liberta, o Deus que faz coisas extraordinárias. Quantos podem glorificar a sua grandeza? Levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta. Solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e permaneça com as mãos levantadas por um minuto dando glória, por um minuto dando aleluia. Eu vou parar um minuto só para dar glória a Deus com vocês agora. Uramashebiyamahai, Remahasekebiandaramahá subrikibiamahai. A glória de Deus está neste lugar. A presença do Espírito Santo é real em nosso meio. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo, esse grande apóstolo, um dos homens mais competentes da sua época, que escreveu de forma magistral a maioria das epístolas do Novo Testamento, Paulo, sem dúvida alguma, um homem que dominava as três maiores culturas da época: a cultura grega, a cultura romana e a cultura judaica. Um homem capacitado por Deus, preparado aos pés de Gamaliel, exatamente um dos rabinos mais importantes e famosos da época, de tal maneira que Paulo, quem sabe, estava sendo treinado para ser igualmente um grande rabino, estava sendo instruído para ser o melhor que o judaísmo podia oferecer na época. Mas na verdade Deus estava o capacitando, não para produzir para o judaísmo, mas para produzir para o cristianismo, o que de fato veio a se tornar apóstolo dos gentios, cujo seu ministério de forma extraordinária impactou o mundo da sua época. E Corinto era uma grande metrópole que ficava ao norte da Grécia, aonde Paulo permaneceu ali por um período de 1 ano e 6 meses, pregando a palavra de Deus. E ali se formou uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja que Paulo há algum tempo escreveu dizendo que nem um dom vos falta, fostes enriquecido em toda a palavra e em todo o conhecimento. Paulo, queridos e amados irmãos, deixou um legado extraordinário para a fé cristã, de maneira que quando você quer se aprofundar
na teologia da justificação, leia Romanos. Se quer se aprofundar na pneumatologia, na teologia pentecostal, leia as cartas de Corinto, quando ele trata de forma magistral sobre os dons espirituais, sobre as manifestações do Espírito Santo da igreja. Se você quer se aprofundar em teologia da graça, leia Gálatas. Se quer se aprofundar no plano eterno da salvação desde a eternidade, leia Efésios. Se quer se aprofundar na humanidade de Jesus Cristo, leia Filipenses. Na divindade de Cristo, leia Colossenses. Se quer se aprofundar na escatologia, leia 1ª e 2ª Tessalonicenses. Se quer se aprofundar na teologia pastoral, leia 1º e 2º Timóteo e Tito. Então Paulo nos deixou esse legado extraordinário. E aqui, neste capítulo 15 de 1 Coríntios, após ele nos trazer uma aula magistral sobre a ressurreição, porque 1 Coríntios é o capítulo de ouro da ressurreição, porque Paulo começa exatamente mostrando que a ressurreição é exatamente um dos grandes pilares do cristianismo, de tal maneira que ele, combatendo alguns hereges em Corinto que dizia não haver ressurreição, então Paulo os combate dizendo: então, se não há ressurreição, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdendo o tempo. Mas Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. De maneira que Paulo depois nos traz uma aula magistral sobre a forma do corpo glorificado, uma aula magistral sobre o mistério do arrebatamento no toque da trombeta. Nos mostra a vitória da vida sobre a morte, a vitória da ressurreição sobre a morte, com um cântico: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí Paulo conclui esta aula magistral sobre a ressurreição, dando um incentivo para os crentes de Corinto, dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Que coisa maravilhosa! Firme e constante. Firme e constante. Diga para o seu irmão: firme e constante. É o que Deus está dizendo para você neste começo do ano. Firme e constante. Porque, queridos e amados irmãos, quando Paulo usa essa expressão firme e constante, isso nos mostra claramente a necessidade do crente viver em firmeza o tempo todo. Porque uma pessoa que não tem firmeza é uma pessoa inconstante. Quem não tem firmeza é uma pessoa que tropeça. Mas quando Paulo diz seja firme, a expressão firme, tanto no original hebraico como no original grego, nos traz o significado de ser inabalável, aleluia, de não ser vacilante, mas de ser constante, de ser firme, de ser inabalável, mesmo diante das adversidades. Paulo está dizendo: continua firme. Aleluia, seja firme, porque muitas vezes, queridos e amados irmãos, as tempestades que Deus permite é até para realmente fortalecer nossas raízes e para verificar se de fato estamos firmes. Por isso que a Bíblia, ela compara a alegoria da firmeza do carvalho. Quer ver? Abra sua Bíblia
Bíblia, em Isaías, no capítulo 6 e no versículo de número 13, uma lição importante que a palavra de Deus nos traz sobre a firmeza do carvalho. Diz assim Isaías 6:13: mas ainda a 10ª parte dela fica, ainda se a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Que coisa extraordinária! O carvalho, mesmo depois de se desfolhar, diante de uma grande tempestade, ele fica firme, ele permanece firme. Que aliás, os cientistas, os botânicos, quando querem medir a gravidade de uma tempestade numa floresta, a primeira observação, segundo os estudiosos, é o aspecto que fica o carvalho. Porque quando há uma tempestade muito grande, geralmente o carvalho, ele dá aquela aparência de que foi muito esforçado, dá uma aparência até de cansado, porque resistiu toda aquela tempestade. Mas tem uma diferença: quanto mais forte for a tempestade, mais o carvalho fica firme, porque segundo os estudiosos, quanto mais ele é balançado pela tempestade, mais as suas raízes se aprofundam, de maneira que a tempestade não consegue arrancar do solo um carvalho. Pelo contrário, a tempestade passa e o carvalho permanece firme. É isso que Deus manda dizer para você: a tempestade vai passar e você vai continuar firme. A luta vai passar e você vai continuar firme e constante, firme e inabalável. Exatamente, é a palavra de Deus para você, firme e inabalável. Porque todos os grandes homens de Deus na Bíblia, que tiveram um ministério abençoado, que tiveram um ministério bem-sucedidos, foram aqueles que se firmaram, foram aqueles que não foram vacilantes. Quando a gente observa, quando Moisés enviou aqueles 12 espias, um de cada tribo, para observar a terra prometida, a Bíblia diz que quando trouxeram o relatório, 10 eram pessimistas, 10 deram um relatório desanimador, mas 2 permaneceram firmes. Aleluia! Um deles, Caleb, disse: olha, vocês estão com medo desses gigantes, eles são nosso pão, nós vamos devorá-lo como pão. Aleluia! De tal maneira, queridos e amados irmãos, que uma certa vez disse o grande cientista Albert Einstein, eleito o maior cientista do século XX, criador da lei da relatividade: quando a crise vem, você tem uma opção: ou você supera a crise, ou você é superado pela crise. Então o que é que você prefere? Ser superado pela crise ou superar a crise? Exatamente, essa era a visão de Caleb. Nós vamos superar esse gigante, nós vamos devorá-lo. Realmente, no final das contas, por causa da perseverança de Caleb, da firmeza de Caleb, o próprio Deus testemunhou dizendo: como o meu servo Caleb permaneceu firme, nele houve um outro espírito, ele entrará na terra prometida. E esses gigantes que vocês estão com medo, os vossos filhos conquistará a terra prometida. E quando Caleb
Caleb chegou exatamente em Hebrom, expulsou Arba, o pai do gigante, e venceu todos os grandes gigantes. No final das contas, o verdadeiro gigante era Caleb. Os gigantes de Canaã não passavam de pigmeus anãos diante do gigante da fé chamado Caleb. Aleluia! Quem está firme em Deus não teme gigante. Quem está firme em Deus não teme desafios. Tem pessoas que ficam preocupadas com qualquer coisa que acontece em volta do mundo. Ah, meu Deus do céu, e agora? O que é que está acontecendo? E a Venezuela agora? O que é que vai ser da América do Sul? Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que para Deus as nações é como um pingo no balde d'água, e ainda menos do que nada. Quando Deus quer, sacode as nações mais poderosas da terra, porque Deus é soberano e a igreja vem firme. A igreja prossegue firme. O maior império da época tentou varrer o cristianismo da terra, empregou todos os recursos para destruir a fé cristã. Aleluia. Daí a pouco até os seus imperadores estavam reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo. O Império Romano passou, outros impérios se levantaram e passaram, mas a igreja continua firme, a igreja continua viva, a igreja continua vigorosa, porque isso aqui não é obra de homens, isso aqui é obra de Deus. Isto aqui está fundamentado na premissa: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aleluia, toque no ombro do seu irmão e diga para ele: siga firme, fique firme. Aleluia, seja firme e constante, porque está escrito em Gênesis capítulo 49 e o versículo 24 que os seus braços foram firmados no poderoso de Jacó. Aleluia, é o que diz a atualizada: foram firmes no poderoso do Jacó, ou como na corrigida, susteve-se no valente de Jacó, da onde é o pastor e a pedra de Israel. Está escrito em Êxodo capítulo 17 e versículo 12 que na batalha de Israel contra os amalequitas, Moisés já estava um velho, as suas mãos pesadas e cansadas, colocaram uma pedra para ele se apoiar. Arão e Ur ergueram suas duas mãos, e o texto de Êxodo 17, 12 diz que as mãos de Moisés continuaram firme até o pôr do sol. Aleluia. Toca na mão do seu irmão e diga: Deus está conservando tuas mãos firmes. Deus está fortalecendo suas mãos continuarão firmes até o pôr do sol, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Suas mãos continuarão firmes, você prosseguirá firme, porque está escrito em Josué capítulo 3 versículo 17 que quando os sacerdotes que transportavam a arca pararam firmes no meio do Jordão, firme, sempre firme, porque está escrito em 1 Samuel no capítulo 2 e versículo 35: e suscitarei para mim um sumo sacerdote fiel, e eu farei dele casa firme. Aleluia. Oh, glória a Deus. Diga para o seu irmão: Deus te faz hoje casa firme. Deus te faz hoje casa firme, porque está escrito em 1 Samuel no capítulo 24 e versículo 20: chega uma hora que quando Deus resolve nos confirmar e nos abençoar, até os teus opositores, até os teus inimigos acabam confessando
alcançando a sua vitória, porque a Bíblia diz que o próprio Jonatas, que até então tinha até o direito de suceder Saul, ele reconheceu o ministério de Davi e disse para Davi: certamente tu hás de reinar em Israel, e o reino na tua mão será firme. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Está escrito em 1 Samuel capítulo 25 e versículo 28, que quando Davi saiu com o exército para se vingar de Nabal, Abigail saiu ao encontro dele e disse: perdoa a transgressão da tua serva, porque o Senhor te fará casa firme. Aleluia. Ela profetizou Davi, aleluia, sendo edificado casa firme. E para confirmar isso, em 2 Samuel capítulo 7 e versículo 16, o Senhor confirma dizendo: eu te farei casa firme, e o teu trono será firmado para todo sempre. Aleluia. Está escrito em Esdras capítulo 6 e no versículo 3, que achou-se um decreto dizendo que Ciro, o rei da Pérsia, disse o seguinte acerca da casa de Deus em Jerusalém: será uma casa para se oferecer sacrifícios, e os seus fundamentos serão firmes. Diga para o seu irmão: fique tranquilo que o fundamento é firme. O fundamento é inabalável. Aleluia. O fundamento da igreja é Cristo. É a rocha firme, é a rocha inabalável. Está escrito em Jó capítulo 11 no versículo 15, que olharás em volta e estarás firme e não temerás. Está escrito em Jó 17 versículo 9, que o justo seguirá firmemente o seu caminho, e o puro de mãos crescerá mais e mais em força. Está escrito em Jó capítulo 22 versículo 28, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Está escrito no Salmo 31 versículo 2: ó Senhor, sê tu a minha rocha firme, uma casa fortíssima que me salve. Está escrito no Salmo 119 e o versículo 90, que a fidelidade do Senhor estende-se de geração em geração. Tu disse para a terra: permaneça firme, e firme permanecerá. Está escrito no Salmo 119 versículo 89: para sempre a tua palavra está firmada nos céus. Está escrito em Provérbio capítulo 14 e versículo 26, que no temor do Senhor há firme confiança, e isso é refúgio para os seus filhos. Está escrito no Salmo 20, em Isaías capítulo 26 e no versículo 3: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente é firme em ti, porque confia em ti. Está escrito em Isaías capítulo 46 e no versículo 10, aleluia: o meu conselho permanecerá firme e farei toda a minha vontade. Está escrito em Isaías capítulo 28 e versículo 16: assim diz o Senhor: eu assentei em Sião uma pedra eleita e preciosa, já provada, uma pedra firme, e todo que nela crê não se apresse. Está escrito em Isaías capítulo 50 e no versículo 10, olha que coisa extraordinária. Isaías 50 versículo 10: ó vós que temeis ao Senhor, ouça a palavra do seu servo. Ainda que não haja luz, ainda que só haja treva, continue confiando no Senhor e firme-se no seu Deus. Aleluia. Está escrito
capítulo 33 e versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes que não sabe. Está escrito em Lucas capítulo 9 e versículo 51 que Jesus teve o firme propósito de ir a Jerusalém. Está escrito em Atos capítulo 11 e versículo 23 que Barnabé, chegando em Antioquia e vendo a graça de Deus, exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Está escrito em Romanos capítulo 5 e versículo 20 que é nesta vontade que pela graça estamos firmes. Está escrito em Romanos capítulo 14 e versículo 4: quem és tu que julgas o servo alheio, ou caindo ou em pé? Está em pé para o Senhor, mais poderoso é Ele para o firmar. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 58: portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 13: vigiai, sejam firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 1 e versículo 7 que a nossa esperança é firme acerca de vós, que assim como sois participante das aflições, sereis também da consolação. Está escrito em Gálatas capítulo 5 e versículo 1: estais firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 11: tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as ciladas do diabo. Está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 14: portanto, permaneceis firme, cingindo-vos com o cinto da verdade e a couraça da justiça. Está escrito em Filipenses capítulo 4 e versículo 1: meus amados irmãos, minha alegria e coroa, estais firme no Senhor. Está escrito em Colossenses capítulo 4 e versículo 12 que devemos nos conservar firmes e perfeito e consumado em toda a vontade de Deus. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 8: se vivemos, estais firme no Senhor. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 15: olha, nós sabemos que vocês têm permanecido firme segundo a tradição que recebeste através de nossas epístolas. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 15 que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 19 que nós temos
temos como firme fundamento este selo. O Senhor conhece os que são seus. Está escrito em Tito capítulo 1 e versículo 9, que o obreiro deve reter a palavra fiel, exatamente conforme a sã doutrina. Está escrito em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, retenhamos firme a consolação, nós que pomos mãos da esperança proposta, a qual temos como ancorada alma segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus Cristo, como um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, penetrou nos céus. Está escrito em Hebreus capítulo 10 e versículo 23, retenhamos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque fiel é o que prometeu. Está escrito em Hebreus capítulo 11 e versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Está escrito em Hebreus capítulo 11 e versículo 27, que Moisés deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque permaneceu firme como quem vê o invisível. Está escrito em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 12, esta é a verdadeira graça na qual estamos firmes. Está escrito em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 8 e 9, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor de vós, procurando a quem possa tragar, mas resisti-lhes firmes na fé. Aleluia! Está escrito em 2 Pedro capítulo 1 e versículo 19, e nós temos muito firme a palavra dos profetas, a qual vem como luz para alumiar o lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva apareça em nossos corações. Aleluia! Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore. Urabasa que me ama, Suibiandere me ama, sobre que me ama, Suibiante que me ama, sobre que me ama, Aster que ama. Recebe esta palavra profética. Deus não vai deixar vacilar o teu pé. Remahas, ter que anda ramahai. Você vai sair daqui dizendo, como Abacuque: o Senhor me deu os pés da corça e me fez andar nas minhas alturas. A corça é aquele animal ágil que tem a habilidade de andar por cima de lugares pedregosos sem tropeçar. Aleluia! E ela consegue fazer isso em alturas, sem tropeçar e sem cair lá de cima.
Você pensa que está a pé porque você é bom, por sua própria habilidade. É Ele que tem segurado você. Muitos querem chegar no topo. Talvez o difícil não é chegar no topo, é se manter no topo. Como que um líder se mantém décadas nas alturas? Uma liderança de excelência por décadas. O Senhor fez o que disse Abacuque: o tem mantido nas alturas, com seus pés firmados na rocha. E se mantém uma liderança firme e sólida. Deixa eu entregar uma palavra profética para você. Aleluia. Deus está dando estabilidade ao seu ministério. Recebe esta palavra profética neste começo de ano. Toque no ombro do seu irmão e diga para ele: Deus está te fazendo casa firme. Deus está te fazendo casa firme. Deus está te firmando na rocha. Deus não vai deixar você tropeçar. Deus não vai deixar resvalar os teus pés. Deus não vai deixar você escorregar. Deus vai te sustentar firme. Com a permissão do nosso presidente, coloque-se de pé dando glória. Coloque-se de pé dando glória. Me ama, raça, que me ama, rai. Me ama, raça, sobre que me ama, rai. Só tem duas formas de você não se manter de pé. Eu vou revelar para você. Duas pessoas que não conseguem se manter de pé. Se você não tiver entre essas duas pessoas, você vai se manter de pé até o fim. A primeira é no Salmo 101 e o versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. E o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Quem anda com mentira não tem como ficar firme. É a primeira pessoa que não se firmará. Quem anda com mentira. Segunda pessoa que não se firmará. Salmo 140. E versículo 11. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Não terá firmeza. Primeiro, quem anda com mentira. E segundo, quem tem má língua. Então, em nome de Jesus Cristo, peça a Deus para guardar a sua língua. Remanto comanabra sobre que me ama. Deus vai te dar um presente, eu já encerro. Porque o Espírito de Deus falou ao meu coração, vai te dar um presente. Vem cá, pastor João Barbosa, meu amigo. Grande pregador da palavra de Deus. Faz assim com a sua mão, pastor João. Eu não sei o que você está pedindo. Deus resolveu liberar isso. Deus resolveu dar. Que bom que você veio no começo do ano. Toca assim na mão direita do seu irmão. Só diga assim: recebe
o que Deus está te dando agora. Sente-se um minutinho dando glória. Sente-se um minutinho dando glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus queridos, que bom é estar na presença do Senhor. Aleluia. Possivelmente muitos